Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje começamos uma jornada com 10 lições profundas sobre um tema que poucos querem ouvir, mas todos precisam entender: o dia do julgamento. Lição 1. O julgamento é real e inescapável. Muitos imaginam esse dia como algo distante, quase simbólico. Mas a verdade bíblica é clara. Esse dia é real, determinado por Deus. E todos, sem exceção, compareceremos diante dele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 14, 10 ao 12. Todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa passagem nos lembra que o julgamento não é coletivo, é pessoal. Não será sobre o que o grupo fez, mas sobre o que você fez com a vida que Deus te deu. O julgamento não é sobre condenação automática, mas sobre prestação de contas. É o momento em que nossas escolhas serão confrontadas com a verdade de Deus. Muitos cristãos vivem como se nunca fossem prestar contas, esquecendo que Jesus mesmo disse: "Eu vos digo que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo." Mateus 12, 36. Irmão, isso é sério. O julgamento não será baseado em aparência de santidade, mas em sinceridade de coração. Deus conhece nossos pensamentos, intenções e atitudes. Não há como fugir ou esconder. Viver com essa consciência muda tudo. Nos torna mais humildes, vigilantes e dependentes da graça de Deus. Não é para nos paralisar com medo, mas para nos despertar para a verdade. A eternidade está diante de nós. E o juízo é parte dela. Você já vive lembrando disso? Ou tem deixado essa realidade de lado? Escreva aqui nos comentários. Eu quero estar preparado para o dia do Senhor. Lição 2. O julgamento. Revela o coração, não só as obras. Muitos acreditam que o dia do julgamento será apenas uma contagem de boas e más, ações como uma balança que pesa atitudes. Mas o que a maioria dos cristãos ainda não entende é que Deus não julga apenas pelas obras externas. Ele examina o coração. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor disse a Samuel: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." No dia do juízo, Deus não estará impressionado com cargos, ministérios, seguidores ou reputações. Ele irá direto ao ponto, às motivações. Por que você fez o bem? Por quê? Você serviu? Havia amor ou era para ser visto e elogiado? Jesus alertou sobre isso em Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Isso nos mostra que o julgamento será profundo, justo e impossível de manipular. Deus vê até onde nós mesmos não conseguimos enxergar. Aquilo que parecia pequeno, mas foi feito com amor sincero, será lembrado. Mas o que parecia grandioso, mas foi vazio de verdade, será revelado. Por isso, mais do que parecer um cristão, precisamos ser discípulos de verdade. Juízo eterno não será sobre performances, mas sobre verdade. E a verdade começa dentro de nós. Se hoje o Senhor sondasse o seu coração, o que ele encontraria? Escreva aqui nos comentários: Senhor, limpa meu coração e me prepara para teu juízo. Lição 3. A verdadeira justiça pertence somente a Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem justiça imediata. Julgamos uns aos outros, condenamos com facilidade e muitas vezes apontamos o dedo sem conhecer a história completa. Mas no dia do julgamento, entenderemos o que a maioria dos cristãos ainda não compreende. A justiça perfeita pertence somente a Deus. Em Deuteronômio 32, 4, está escrito: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem injustiça. Justo e reto é Ele. Nenhum juiz humano é capaz de enxergar como Deus enxerga. Enquanto nós vemos fragmentos, Deus vê o todo. Enquanto julgamos pelas aparências, Ele vê o tempo, o contexto, os motivos, as feridas e o coração. No dia do juízo, ninguém será injustiçado.
Cada decisão será exata, sem erro, sem excesso, sem falta. Por isso Jesus nos ensinou a não julgar precipitadamente. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Isso não significa que não devemos discernir o certo e o errado, mas que não temos autoridade para condenar o outro, pois só Deus conhece tudo. A boa notícia é que a justiça de Deus também é misericordiosa. Para aqueles que estão em Cristo há perdão. Não porque merecemos, mas porque Ele pagou o preço. A cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram. No dia do juízo, os que confiaram verdadeiramente em Jesus não serão condenados, mas passarão da morte para a vida. João 5:24. Isso é justiça divina, reta, santa e cheia de compaixão. Você consegue descansar no fato de que Deus julgará tudo com perfeição. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, comente: a tua justiça é perfeita. Senhor, que a verdade de Deus te acompanhe hoje e sempre. Lição 4. O julgamento começa pela casa de Deus. Algo que muitos cristãos ignoram é que o julgamento de Deus não começa pelo mundo, mas por aqueles que dizem conhecê-lo. Isso pode parecer duro, mas é bíblico. E é um chamado urgente ao arrependimento verdadeiro dentro da própria igreja. Em 1 Pedro 4,17 está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Isso significa que antes de Deus lidar com o mundo, Ele trata com os seus. Deus é Pai, amoroso, mas também é justo. E como qualquer pai que ama, Ele corrige primeiro os filhos. Isso inclui líderes, pastores, membros, todos nós que levamos o nome de Cristo. Jesus foi duro com os fariseus porque eles representavam a religião, mas estavam cheios de hipocrisia. Em Mateus 23:27 ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros, caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa é uma verdade desconfortável, mas libertadora. Não podemos viver de fachada espiritual. Deus quer uma igreja que se arrepende, que se limpa, que se santifica. O julgamento começa por nós porque somos o sal da terra, a luz do mundo. E como luz, precisamos brilhar com pureza, não com aparência. Antes de apontar para fora, precisamos olhar para dentro. O Espírito Santo está nos chamando ao arrependimento, não por medo, mas por amor. Você tem deixado Deus limpar a sua casa interior? Se essa palavra te despertou, escreva aqui nos comentários. Senhor, começa por mim. Que o Espírito Santo continue moldando o seu coração. Lição 5. Não haverá desculpas no dia do juízo. Uma das verdades mais impactantes sobre o dia do julgamento é que ninguém poderá alegar ignorância ou apresentar desculpas diante de Deus. A maioria dos cristãos ainda não compreende que tudo estará às claras e nada poderá ser escondido ou justificado de forma enganosa. Romanos 1:20 nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Assim, tais homens são indesculpáveis. Deus é justo porque também é claro. Ele fala por meio da natureza, da consciência, da palavra, do Espírito Santo e de pessoas ao nosso redor. Ele sempre deu sinais, alertas e oportunidades. Por isso, quando o dia chegar, não haverá espaço para justificativas baseadas em religiosidade superficial ou em falta de tempo. Em Lucas 12:47 e 48, Jesus alerta que aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não a cumprem serão mais severamente julgados. Isso significa que quanto mais luz recebemos, mais responsabilidade temos diante dele. O julgamento será como uma revelação completa. Intenções, pensamentos, palavras não ditas, tudo será exposto à luz de Cristo. Hebreus 4:13 afirma: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão
nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse ensinamento não é para gerar medo, mas para despertar urgência. Ainda é tempo de ajustar a rota. Ainda é tempo de buscar arrependimento e graça, porque agora é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde. Você tem usado o tempo que Deus te deu com sabedoria? Comente aqui se essa palavra falou com você. Senhor, eis-me aqui. Quero andar na tua luz. Lição 6. As obras serão provadas pelo fogo. Muitos cristãos se apegam ao que fazem para Deus, mas esquecem que nem tudo o que parece bom aos olhos humanos será aprovado por Deus no dia do julgamento. Uma verdade que poucos compreendem é que todas as nossas obras serão provadas e o fogo de Deus revelará o que é verdadeiro. O apóstolo Paulo explica isso de forma clara em 1 Coríntios 3, 13 e 15. A obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Isso significa que Deus não avaliará apenas o que fizemos, mas como e por que fizemos. Obras feitas por vaidade, interesse ou orgulho serão consumidas como palha, mas o que foi feito com sinceridade, humildade e amor a Cristo permanecerá como ouro purificado. Muitos terão surpresas nesse dia. Atividades que pareciam grandiosas aqui na terra, que receberam elogios e aplausos dos homens, talvez não passem no julgamento de Deus, porque Ele vai examinar com profundidade e justiça, vendo o que ninguém mais vê. E ao mesmo tempo, pequenos gestos feitos em segredo, com amor e verdade, terão grande valor diante do Senhor. Jesus nos ensinou a acumular tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. E essa é uma verdade que precisa nos mover hoje. Não fazemos para sermos vistos, mas porque o amamos. O fogo de Deus é justo, e Ele recompensará aquilo que foi feito com coração puro. Você tem construído sobre a rocha, com materiais duradouros ou com palha que o fogo consumirá? Escreva aqui nos comentários se essa mensagem mexeu com você. Senhor, purifica minhas intenções. Lição 7. O livro da vida será aberto. Um dos momentos mais solenes e decisivos do dia do julgamento será quando o livro da vida for aberto. E o que muitos cristãos ainda não entendem é que não basta apenas conhecer Jesus. É preciso ser conhecido por Ele e ter o nome escrito nesse livro. Em Apocalipse 20, 12 e 15 lemos: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse livro não registra nossas boas obras, nem as funções que ocupamos na igreja. Ele guarda os nomes daqueles que verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus, foram lavados pelo sangue do Cordeiro e permaneceram firmes até o fim. Ter o nome no livro da vida é o que garante a entrada na eternidade com Deus. Jesus mesmo advertiu que no fim muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Mas ele responderá: Nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. Isso é sério. Não basta ter aparência de fé, é preciso nascer de novo. A salvação não é conquistada por mérito, mas pela graça. E essa graça transforma, santifica e nos torna filhos de Deus. O Espírito Santo é o selo que confirma que pertencemos a Cristo. Efésios 1:13. Hoje ainda é tempo de voltar, de se arrepender, de renovar a aliança com Deus e de viver para Ele de verdade. O céu é real e o livro da vida também. Você tem certeza de que seu nome está escrito nesse livro? Comente aqui se essa palavra te fez refletir. Senhor, escreve e firma meu nome no teu livro. Que a certeza da salvação te acompanhe todos os dias. Lição 8. O tempo da misericórdia tem um fim. Vivemos em dias em que a misericórdia de Deus está disponível, onde o perdão é oferecido a todos que se arrependem. Mas algo que muitos não entendem é que o tempo da misericórdia não será eterno. Haverá um dia em que a porta se fechará e então virá o julgamento. Jesus deixou isso muito claro na parábola das 10 virgens.
Mateus 25, 1, 13. 5. Eram prudentes e 5. Tolas. As prudentes estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas, representando uma vida de vigilância e comunhão com o Espírito. As tolas deixaram para se preparar na última hora, e foi tarde demais. Quando o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. As que chegaram depois ouviram a resposta mais dolorosa. Em verdade vos digo que não vos conheço. A porta da graça está aberta agora, mas no dia do juízo ela se fechará. E não haverá argumento nem atraso aceitável, nem jeitinho. Muitos estão adiando sua entrega, pensando que terão tempo no futuro. Mas o amanhã não é garantido, e a eternidade é real. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é misericordioso, mas também é santo. E sua palavra diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hoje é o dia de se reconciliar com Deus. Hoje é o tempo de azeite nas lâmpadas, de vigilância, de arrependimento sincero. Você está preparado ou está esperando mais um pouco? Escreva aqui nos comentários se essa mensagem tocou sua alma. Senhor, quero estar pronto quando tu voltares. Que você não apenas ouça, mas viva essa verdade com seriedade. Lição 9. Seremos julgados também pelas palavras. Muitos cristãos pensam que o julgamento será apenas com base nas ações visíveis, mas esquecem de algo extremamente sério. As palavras que falamos também serão levadas em conta no dia do juízo. Jesus foi muito claro em Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Isso nos mostra o poder espiritual daquilo que falamos. Palavras não são apenas sons, elas revelam o que está no coração. Elas podem curar ou ferir, edificar ou destruir, trazer vida ou trazer morte. Tiago compara a língua a uma pequena chama que incendeia uma floresta inteira. Tiago 3, 5, 6. E quantas vezes usamos palavras para criticar, julgar, fofocar, mentir, amaldiçoar, sem perceber que o céu está ouvindo tudo. No julgamento, até aquelas conversas que tivemos sozinhos, aquelas mensagens enviadas no privado, os desabafos cheios de veneno, tudo será revelado. Mas há também um lado consolador. Palavras de perdão, de louvor, de encorajamento, orações feitas em secreto, tudo isso também será lembrado por Deus, e Ele recompensará cada palavra cheia de fé, amor e verdade. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Então, antes que nossas palavras nos acusem, que o nosso coração seja transformado. Como você tem usado sua voz? Suas palavras apontam para Deus ou o afastam dele? Comente aqui se essa palavra falou contigo. Senhor, purifica meus lábios e meu coração. Que cada frase sua seja um reflexo da graça de Deus. Lição 10. A justiça de Deus será plena e perfeita. Um dos maiores consolos, e também um dos maiores temores sobre o dia do julgamento é saber que Deus julgará com absoluta justiça. Não haverá erro, exagero, omissão ou injustiça. Cada detalhe será analisado com perfeição. Salmos 89:14 nos lembra: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Na terra, a justiça humana falha. Inocentes são condenados, culpados escapam, e a verdade muitas vezes é ignorada. Mas no tribunal de Deus nada ficará escondido e tudo será julgado com total equilíbrio entre justiça e misericórdia. Deus não julga como os homens. Ele vê os corações. Ele conhece a intenção por trás de cada atitude. Ele entende o contexto, a motivação, o esforço, a dor, o arrependimento. O que para muitos é condenação, para Deus pode ser misericórdia. E o que muitos ignoram
ele pode considerar como grave. Romanos 2,6 nos afirma: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. E em Atos 17:31, Paulo declara: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou, Jesus Cristo, tendo dado provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa justiça não deve gerar medo em quem anda com Deus, mas esperança, porque o justo juiz não falha. E a sua graça está hoje disponível para nos preparar para esse dia. Você confia que será julgado com justiça divina ou ainda vive preso ao medo? Escreva nos comentários. Senhor, confio no teu juízo justo e perfeito. Que essa certeza te leve a viver com mais reverência e amor por Ele, vivendo hoje com os olhos na eternidade. Depois de tudo o que vimos, uma verdade precisa ficar bem viva dentro de nós. O dia do julgamento não é um conto para amedrontar, mas uma realidade que deve nos despertar para viver com propósito, temor e fé verdadeira. Deus não quer que vivamos com medo, mas com consciência. Ele nos ama tanto que nos avisa com antecedência. Ele quer que estejamos preparados, vigilantes e com o coração alinhado com o céu. O julgamento virá sim, mas hoje ainda é tempo de graça. 2 Coríntios 5:10 diz: Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal será o momento de revelar quem realmente escolheu viver para Deus. Não será uma comparação entre pessoas, mas uma revelação do que cada um fez com a vida que recebeu. Alguns serão recompensados, outros confrontados, mas todos serão chamados a prestar contas. Se você ama a Jesus, não precisa temer o julgamento, pelo contrário, viva cada dia com os olhos na eternidade, com a alma em paz, sabendo que está fazendo o seu melhor diante do Pai. Talvez você tenha se afastado, se distraído, deixado para depois. Mas Deus está te chamando hoje para recomeçar, para se firmar, para deixar tudo o que é raso e mergulhar em uma fé viva. O tempo está correndo e o céu está te esperando. Se você deseja estar pronto para o dia do Senhor, comente aqui: Eis-me aqui, Senhor, quero viver para Ti. Que essa decisão marque um novo começo na sua jornada com Deus. Se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, ou se você está afastado dele, declare em voz alta: Senhor, entrego minha vida a Ti. Coloque aqui nos comentários para que eu possa orar por você. E se essa série falou ao seu coração, se inscreva no nosso canal para que esse trabalho seja fortalecido. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e mais vidas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Vamos espalhar a luz de Cristo juntos. Motivar com fé. Aqui a fé se transforma em força e juntos transformamos a dor em esperança. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos espalhar essa verdade antes que o grande dia chegue.